Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre números naturais, algo bem introdutório para que a gente compreenda só as questões mais básicas sobre os números naturais. Então assim, nós temos que os números naturais, eles são esse conjunto mais simples, esse grupo de números mais simples que a gente tem. Então, ele já é uma evolução de outros sistemas, né? Assim, a gente sabe que foi um percurso muito grande para poder chegar nestes números, nestes símbolos, nesse sistema de números que eu posso estar falando noutra aula. Mas basicamente para nós, hoje, vamos falar apenas dos números naturais diretamente. Então, os números naturais, eles são representados pela letra N, e são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim vai seguindo, né? Esse conjunto de números é chamado de conjunto dos números naturais e eles são compostos por esses valores aí, começando no zero e vai infinitamente aí seguindo essa ordem. Os números naturais ele tem uma incidência no nosso dia a dia em que usamos, né? Assim, basicamente, ele tem sua utilidade no nosso dia a dia, claro, né? Que os números eles são essenciais nas nossas atividades humanas, tanto que nós vamos perceber que ao longo do tempo vai precisar haver uma ampliação nos sistemas de números para poder acompanhar é, o que vai acontecendo na evolução também da nossa sociedade, né? Nas necessidades que vão acontecendo. Então, assim, para quê? Né? Usamos para quê? Então, eu elenquei algumas situações aqui básicas que nós podemos encontrar a utilização dos números naturais no nosso dia a dia. Então, quantificar é uma delas. Quantificar já está dizendo, dar, expressar quantidades. Né? Então, eu tenho aqui, se fôssemos dar exemplos, seriam muitos exemplos. Eu tenho aqui alguns só. 10 canetas. Então, eu tenho 10 canetas e esse 10 aqui, esse símbolo aqui, que representa a quantidade 10, ele é um número natural. 11 maçãs aqui, 3 camisas. Então, eu tenho a utilização dos números naturais no que se refere à quantificação. Então eu posso quantificar coisas, né? Carteiras, pessoas, roupas. É uma infinidade de possibilidades que nós temos dentro desse aspecto aí de quantificação. Então é uma das utilizações do nosso número natural no dia a dia, certo? Seguindo, nós temos outras situações. Medições. As medições, algumas situações nós usamos, né? A placa de trânsito, que é muito comum para a gente, indicando aqui 80 quilômetros por hora, a velocidade máxima permitida. Aqui, esse pacotinho de feijão aqui é de 1 quilo, então a unidade, 1 é um número natural. Refrigerantes, aqui eu tenho essas unidades de refrigerantes aqui todas de 2 litros. Então eu tenho 2 litros de refrigerantes para cada garrafa, né? Então assim, eu tenho um número que serve para representar essa quantidade que está sendo expressa aí, que é a medição dos litros, que no caso é capacidade. A capacidade dessas garrafas aí de refrigerante é de 2 litros. Então também temos aqui parâmetros em modelagem de roupas, né? A gente sabe que nós temos número do calçado, mas aqui a gente está também trabalhando com a medida de roupas em centímetros, até como um padrão para os números de camisa que a gente chama de PP,
PMG, GG, esta GG. Então, assim, na PP, por exemplo, ela tem uma altura de 63 centímetros, largura de 48 centímetros e manga de 17 centímetros. Isso aqui é uma situação de medição. Então, é um padrão que eu estou usando números naturais para expressar, e esse padrão, neste caso, é para confecção de camisas. Eu tenho um padrão estabelecido e ele está sendo expresso através de números naturais, ok? Então também eu posso usar nas medidas os números naturais, nessas medidas que nós usamos no dia a dia, é muito comum para nós. Então a gente vai observando que tem utilidade, né? Esses números, ai de nós se não existissem os números, não saberíamos nem como seria, né? A nossa vida assim na sociedade, nas necessidades que temos básicas. Os números com certeza é algo que, por mais que não pareça, mas se não existisse seria um caos, e a gente comprova isso pela própria utilidade que nós vemos no nosso dia a dia. Enfim, nós também usamos os números naturais para ordenar, né? Então, exemplos simples de ordenação, que é ordem, né? Colocar em ordem, no sentido de que eu tenho aqui um pódio, onde tem 3 competidores aqui, no caso de Fórmula 1. Temos o primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Então, nesse sentido, eu tenho uma colocação de primeiro, segundo, terceiro lugar, só que esse número aí, ele expressa uma ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro. Na mesma sorte aqui que nós observamos essa foto aqui de atletas, né? Eu não acredito que não dá para perceber se são jogadores de futebol, enfim. Mas aqui eles estão representando o primeiro lugar, né? Ouro, se eu não me engano, é uma medalha de ouro. Então esse time aqui está recebendo a medalha de ouro, que é geralmente sempre o primeiro lugar que recebe a medalha de ouro. Então a ordem. Aqui eu tenho uma fila. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais conhece. Fila. Fila de banco, fila da merenda, a fila para entrar agora, né, na pandemia, para entrar nos supermercados onde há o controle de pessoas, tem fila. Enfim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Eu estou expressando uma ordem, e esse número é um número natural que está sendo usado. Seguindo, eu também posso codificar as coisas usando números naturais. Aqui eu tenho alguns exemplos, entre muitos outros. Aqui eu tenho um exemplo que é do número do calçado. Então, o tênis aqui, 40, é a numeração. Então, é um padrão, né? Cada país eu acho que deve ter o seu. Enfim, no Brasil, o 40 ele é um número que é padrão. Então 40 é o número de um calçado, e esse número ele não serve para fazer operações, para fazer conta com ele. É um código dizendo que aquele calçado tem esse tamanho, 40. Então assim, é um padrão. Nós temos aqui a entrada de uma casa, né, ó, o número 2830. Esse número é um código, ele está identificando naquela rua qual é a casa, né? Então é uma codificação, ele vai identificar, não serve para fazer conta, nada disso. Ele vai apenas servir para identificar alguma coisa. As placas em geral dos carros, né? Moto, enfim, todas elas têm uma parte numérica, e essa parte eu não
estou utilizando para fazer conta, para fazer nada de operações. Ela é apenas um código. No caso, aquela placa é exclusiva, né? Aquele código é exclusivo daquele veículo. Assim como o nosso CPF, o número do nosso CPF é uma sequência de números. Esses números é um código. Só você tem esse número de CPF. Então, é um código. E esse número é um número natural. O número da identidade. Aqui eu tenho um código de barras, onde a gente vê muito no controle dos produtos, né? Acredito todos os produtos, basicamente a gente vê esse código de barras, porque ele é utilizado ali no controle de quando você vai pagar, colocou ali a leitora já diz o preço, enfim. E é um código de controle. Então, esses exemplos eles estão se relacionando com código. Então, os números naturais eles estão sendo usados para isso aí. Só que a gente sabe que tem outras situações no dia a dia que números naturais não vai servir para a gente expressar essas situações. Então a gente vai precisar aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa ideia de número para outras situações que a gente pode ver mais lá na frente. Então assim, essa aula é mais para a gente se situar onde é que está, onde é que não está, números naturais e como eu vejo ele no meu dia a dia, a importância, né? E até que ponto ele vai servir ou não para outras situações que nós vamos evoluindo nas próximas aulas. Então, a representação dos números naturais numa reta ficaria assim. Ficaria não, fica assim. Ela tem um ponto de partida, que é o zero. Então, partindo do zero, vai seguindo cada número, né? Então, do zero, o próximo número é 1. Do 1, eu passo para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, 8, 9, 10, 11. Segue, né? 12, 13, 14, 15. Então, essa reta, a setinha dela só para o lado direito, que ela tem continuidade. A gente observa que o ponto inicial é aqui no zero. Antes do zero, nos números naturais, não vai ter mais ninguém. Como também entre 0 e 1, não existe números. Entre 0 e 1, não existe nenhum número dentro desse conjunto aqui dos números naturais. Então, assim, eu já estou dando aí uma deixa para o que vai acontecer mais lá na frente. Enfim, então eu tenho essa organização dos números naturais. Eles vão crescendo, né? O 1, o 2, 2 é maior que 0, 2 é maior que 1, o 3 é maior que 2. Eles vão crescendo nesta ordem. E aqui eu tenho representação entre chaves, né? As chaves são esses dois símbolos aqui, ao lado. E eu tenho N como números naturais e seguindo a sequência separada por vírgula e aqui aquelas reticências indicando que a gente tem continuidade desses números. Então, esses são os números naturais em suas características básicas. E essa é mais uma ideia simples que a gente quer nesse momento, ok? Então, na reta de novo, trouxe aqui, estou voltando, deixei para frente. Pronto, terminamos então esta aula sobre números naturais. Claro que tem muito mais coisas, tem as operações, tem muita coisa. Só que a intenção desta aula é a gente se situar e ter o foco de onde é que a gente usa os números naturais, quais são esses números. Porque depois vai ter outras situações de outros campos numéricos que a gente vai perceber que não são naturais. E assim a gente identificar, saber diferenciar quem é quem. Então até a próxima aula a gente segue com mais ampliação dos sistemas numéricos nas próximas aulas.